Olá, pessoal. A gente falou para vocês no comecinho aí da aula passada a respeito da prestação de serviço de transporte, que prestação de serviço é um campo totalmente diferenciado em relação às operações com mercadorias, mas como o nosso ICMS é uma coxa de retalhos, né? A gente vai ver isso na próxima aula a respeito de características do ICMS, a gente vai ver que ele é uma união de vários outros tributos que nós temos da esfera tanto federal como também da esfera municipal. Então ele tributa as prestações de serviço que são objeto da obrigação de fazer. Né? Então, tem por objeto uma obrigação de fazer a prestação de serviços, como a gente viu na aula passada. Né? Então, se a gente tem por objeto a obrigação de fazer, lembra da aula passada que a gente falou sobre isso? Né? Então, vamos colocar ali na telinha para você relembrar, só para você poder guardar. Prestação é satisfação, é cumprimento de uma obrigação ou constitui-se no objeto de uma obrigação. Então você tem que prestar alguma coisa. Serviço vem da palavra atividade ou trabalho, que antigamente estava relacionada à condição de escravo e passou depois a designar todo o trabalho ou tarefa a ser executado por alguém, não somente trabalhos físicos como intelectuais. Então, nós estamos agora com o fato gerador, obrigação de fazer. Prestar o serviço é um contrato de trabalho que não pode ter vínculo empregatício ou seletista, mas sim uma pessoa sem estar subordinada. Então, é sem subordinação, como ele cita aqui, né? Sem que está subordinada e que está sendo contratada mediante uma remuneração. É a famosa alocação de um serviço. Então, o que servia lá para o serviço de transporte, né, Tudão? Serve aqui para o serviço de comunicações, é verdade. E nós temos uma lei nacional de telecomunicações, que a princípio é lembrada, nós temos definições dadas através de autores a respeito desse serviço de comunicações, que eu considero o maior ramo hoje de possibilidades de tributação a respeito do nosso ICMS, né? Porque o ramo de comunicações está sempre crescendo e sempre, a princípio, tendo novidades, isso aí é muito comum e às vezes até os estados não conseguem correr atrás dos contribuintes a respeito disso. Então, serviço de comunicação. O que é a comunicação? É o ato ou o efeito de emitir, de transmitir e receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer através de outros sinais, signos ou símbolos, quer através de um aparelho técnico especializado, sonoro ou visual, por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então veja, né, o dicionário Aurélio. Então, efeito de emitir, efeito de transmitir, efeito de receber mensagens. Olha só, pode ser através da língua falada, da língua escrita, por sinais, por signos, por símbolos, ou através de um aparelho técnico especializado em sinais sonoros ou visuais. Serviço de comunicação é algo muito interessante, né? Você está passando na rua, está lá com o seu carro, o cara bota lá um backlight, bota lá um baita de um outdoor, bota lá um negócio, um painel de LED, e aquilo está prestando uma informação para você. Então ele usa aparelhos técnicos especializados, visuais, para te trazer informação. Gente boa passa lá com carro de som e olha lá, freguesia, hoje é dia da feira. Então um camarada está fazendo aqui um serviço de comunicação. E a matéria é o seguinte: contratou um serviço. O serviço é oneroso, ou seja, tem ônus para ambas as partes. Como assim, professor? Então, de novo, a gente tem de um lado um contratante, do outro um contratado. De um lado o prestador, de outro o tomador. Se houver um pagamento para esse serviço de comunicações, nós estamos diante de um fato gerador do nosso ICMS. Independente de ser intramunicipal, intermunicipal ou interestadual. Todo e qualquer serviço de comunicação, de acordo com a Constituição Federal de 88, foi trazido da esfera municipal, porque a lista de serviços previa anteriormente a 87, a 56/87 previa serviços de comunicações, né, lá na esfera municipal, e depois, com a Constituição de 88, passou para a esfera estadual e é assim que permanece, tá bom? Então, o significado jurídico de comunicação para efeitos de incidência do ICMS só tem importância mediante a existência de duas ou mais pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, nas qualidades de prestador e tomador
usuário do serviço. Veja, o significado jurídico de comunicação para efeitos é justamente a existência de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas. Uma é o prestador, então está aqui o prestador. Outra é o tomador, então está aqui o tomador. E entre eles usam o que nós chamamos um canal, né? O prestador e o tomador, entre eles usam um canal onde a princípio vai haver a comunicação. Pode ser telefonia fixa, pode ser telefonia móvel, aparelho de celular. Pode ser através da internet, provedores de acesso. A gente vai ver até a súmula 334 do STJ a respeito do assunto. Pode ser através de serviços via satélite. Pode ser através de telecomunicações. Aí você vai lá na Lei Nacional de Telecomunicações, lá de 97, e vai trazer também conceito importante, que às vezes aparece inclusive no seu regulamento, se você for estudar do imposto. Olha só. Conceito de telecomunicação. Então, esse é o conceito que pode também aparecer para vocês. Trata-se de uma espécie de comunicação cujo conceito, né, se encontra na Lei 9.472/97, a saber, artigo 60, parágrafo 1º, telecomunicação é a transmissão, é a emissão e recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, seja por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro meio eletromagnético. Então, telecomunicações é a transmissão, emissão, recepção de símbolos. Veja que ele fala quais são as possibilidades que nós temos ali a respeito daquela determinada situação quanto ao uso, né, de fio, né? Então, telefonia, radioeletricidade, sinais via rádio, meios óticos, meios eletromagnéticos, olha o satélite aqui. Então, telecomunicação, então, esse processo de comunicação a longa distância, segundo também o dicionário do Aurélio, que ainda utiliza como meio de transmissão linhas telegráficas, telefônicas, satélites e até micro-ondas, que é o caso da via rádio e via TV. Quer dizer, é muito interessante, na realidade, como que pode crescer para esse lado a tributação do nosso ICMS. Então, o ICMS, quando ele incide sobre todo e qualquer serviço de comunicações, já gera aquela preocupação para o aluno. Quer dizer, ué, professor, será que o ICMS incide realmente sobre todo e qualquer serviço de comunicação? Pergunto isso a você. Na telinha, então, meu querido, sim! Perguntas diversas. Incide ICMS sobre toda prestação de serviço de comunicação? Você vai falar? Claro que não, Tudão. Ué, é somente sobre a prestação onerosa de serviços de comunicação. A gratuita tem uma parte, inclusive, que é imune ao imposto, conforme a Constituição Federal prevê, né? O artigo 155, parágrafo 2º, prevê que alguns serviços de comunicação, quando entregues de forma gratuita aos contribuintes, radiodifusão sonora e de sons e imagens, são as TVs e rádios de sinal aberto, esses são imunes ao imposto. Então, quando falar isso na prova, já dá aquele tremedeira. O cara tá querendo me pegar aqui, mas não vai me pegar, não. Incide ICMS sobre toda a prestação de serviço de comunicação, você fala assim, ó. Nananina. Tem situações onde não vai haver incidência do ICMS. Outra pergunta, essa pergunta é para um cara que gosta de ver o Big Brother, né? Incide ICMS sobre a transmissão do Big Brother Brasil? Então toma cuidado com essa perguntinha escabrosa. Por quê? Porque o Big Brother, quando ele é a princípio na TV aberta, está amparado por imunidade constitucional. Quando ele é a princípio transmitido somente para quem assinar, né, os assinantes da casa mais famosa, mais vigiada do Brasil, aí, meu querido, aí a gente vai falar que aí sim tem incidência do ICMS. Então, aqui na idade, a resposta é depende. Depende do quê, Tudão? Depende. Se o sinal é aberto, você diz que não incide. Se o sinal é somente para aqueles que são assinantes, aí você vai dizer que incide, né? Incide ICMS sobre serviço de acesso à internet? Opa! Pergunta boa e capciosa de prova. E aí, professor, incide ou não incide? Se for de acordo com a súmula do STJ, não incide. Mas você vai ler na lei estadual que os estados cobram tudão. Ué, professor, como é que faz isso aí? Então, é legal a gente poder ver um pouquinho desse serviço de acesso à internet, como é que funciona essa circunstância. Olha só, a súmula
334 do STJ fala exatamente sobre o assunto, olha só. E ela diz, ó, o ICMS não incide sobre os provedores de acesso à internet. E aí, o que os estados entendem? Inclusive, aí nós colocamos um determinado julgado, né, dos tribunais. Nesse contexto, mostra-se pacificado que sobre o serviço de mero acesso à internet, entendido como serviço de valor adicionado, prestado por provedores de conexão, não incidirá o ICMS. O mesmo não ocorre com a prestação de serviços de comunicação multimídia, né? Então, os quais estão abrangidos por tributação prevista na Lei Complementar 87. Então, são os serviços de comunicação. Por exemplo, assim quando ocorrer qualquer prestação de serviço, conexão com a NET mais comunicação de dados, por exemplo, disponibilizada pelo próprio prestador de serviço ou através do provedor de conexão com a internet, ocorrerá a incidência tributária do imposto. Na realidade, os estados entendem da seguinte forma, né? Enquanto os tribunais falam, não, aquilo ali é só um mero acesso à internet, é um serviço de valor adicionado, você está provendo o acesso da comunicação propriamente dita. Os estados entendem, olha, existe provedor de acesso e provedor de conteúdo. Os estados entendem que o provedor de conteúdo é aquele que, a princípio, né, você não precisa pagar e você entra lá e você recebe todo o conteúdo. Então, são aqueles grandes portais, né, UOL, América Online, Terra e outros que nós temos hoje. Agora, quando você precisa pagar para poder acessar dados, né, fazer comunicações, enviar e-mails e tudo mais, o entendimento dos estados, de todos os estados brasileiros, estou falando, hein, é de que há incidência do tributo. E eles têm embasamento jurídico para isso. Porque o entendimento é que está havendo um acesso à comunicação de dados, onde, a princípio, há a necessidade de pagamento. Então, é um serviço oneroso. Então, essa luta ainda pela súmula 334 do STJ, ela não terminou. Pelo contrário, os estados continuam a cobrar serviços relacionados à forma onerosa. Ah, professor, eu entrei no internet grátis, o IG. Né? Nem sei se tem ainda o IG, mas ele já teve. E aí você tinha um e-mail de graça, tudo de graça. Pois é, esse aí não teria tributação. Você não paga nada, então não vai ter ICMS nessa situação. Mas, professor, eu fiz de outra forma. Eu fiz... eu peguei um e-mail específico, comercial, e estou pagando por ele num provedor de conteúdo. Provedor de acesso que é cobrado. Aí já é outra história, tá bom? Agora, vamos lembrar, eu falei isso para você e aí cai na prova, até naquela questão relacionada a se há incidência do ICMS sobre o serviço de comunicações em todas as situações. Cuidado! O ICMS não incidirá. Artigo 155, vou botar aqui, né? Faltou colocar aqui, ó. Artigo 155, parágrafo 2º da Magna Carta, inciso número 10, a linha D. O ICMS não incidirá. E quando a Constituição diz que não incide, estou falando da Constituição Federal, né? Quando a Constituição Federal diz que não incide, então estamos diante de uma verdadeira hipótese de imunidade tributária. Então estamos diante de uma hipótese de imunidade. Então, ó, o ICMS não incidirá nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, veja, na modalidade de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, essa imunidade é referente à prestação de serviço de comunicação através de rádio e TV aberta, né? Globo, SBT, Record, Bandeirantes. Já Sport TV, History Channel ou qualquer outra coisa que você tenha que pagar, né, TV a cabo, esses são tributados normalmente pelo nosso ICMS. Então, de um lado, nós temos, né, a tributação do ICMS quando a TV é paga. Agora, quando a TV é aberta, nós temos a imunidade tributária. Tá legal? Questãozinha de prova, algumas questões, né? Caiu na prova da Cefaz Rio Grande do Sul. Assinale certo ou errado. O imposto não incide nas prestações onerosas de serviços de comunicação em casos de geração. Cara, desde a geração do sinal até a transmissão para o destinatário, tudo é tributado pelo ICMS se isso for oneroso. Então, tomem cuidado. Esse não incide aí está errado. Caiu na prova lá da GV Rio de Janeiro, Cefaz Rio de Janeiro. Com relação ao ICMS, assinale certo ou errado. Os serviços de comunicação não estão sujeitos ao ICMS. Da onde ele tirou isso? Errado. Serviço de comunicação é sujeito ao ICMS, sim.
tá certo? Já foi não sujeito em época anterior à Constituição de 88. Cefaz Mato Grosso do Sul, também a GV, a respeito da incidência de ICMS, assinado de certo e errado, incide sobre qualquer tipo de prestação de serviço de comunicação. Errado também, porque a gente sabe que não é sobre qualquer tipo, é somente o serviço de prestação onerosa. Os gratuitos a gente viu que tem até imunidade. E essa outra questão aqui, ó, da GV. A empresa Alfa desenvolve a atividade empresarial de manutenção das estações de rádio, base de telefonia e celular. A esse respeito, assinale a alternativa que está correta. A empresa recolhe o ICMS devido sobre sua atividade, que se vincula ao serviço de comunicação. Veja, a atividade dela é o quê? Manutenção de estação de rádio e base de telefonia celular. Né? As estações de rádio muitas vezes estão relacionadas também àquelas antenas gigantes, tem que subir gente lá preparada para poder ir lá, mudar lá os cabos, né? Fazer aquelas antenas, colocar direitinho, né? Fazer a manutenção das meias. Cara, deve dar um baita no trabalho. Mas isso não tem nada a ver com o serviço de comunicação que está sendo feito através desses sinais, né? Micro-ondas ou ondas sonoras de máquina. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas cai na prova, olha lá. A empresa recolhe ICMS devido sobre sua atividade, que se vincula ao serviço de comunicação. A empresa, letra B, fica imune ao recolhimento do ICMS, dado que a sua atividade, fim, não é comunicação. Letra C de casa. A isenção de pagamento de ICMS na hipótese, em função de ser prestação interna de serviços. Letra D. O serviço é acessório ou suplementar ao de comunicação e não é fato gerador do imposto. Olha só, o serviço é acessório ou suplementar ao de comunicação e não é fato gerador do imposto. Provavelmente é um serviço relacionado ao ISS, né? E, finalmente, letra E. O serviço é vinculado ao de comunicação, que dele depende, pelo que há de recolher o ICMS. Veja, você manter ou fazer a manutenção de estações de rádio não significa que você está prestando serviço de comunicação. Você está prestando serviço de limpeza, você está prestando serviço de manutenção. Tudo isso é faturador de outro tributo, o ISS do município. Então, na verdade, essa empresa Alfa aqui, ela é contribuinte do ISS. Ela não é imune ao ICMS por causa do serviço de comunicações, ela não é isenta do ICMS, ela é amparada por nem incidência não prevista em lei, porque nem está no campo de incidência do imposto. Ela é contribuinte do ISS, você coloca aí? Ela é contribuinte do ISS. Gabarito da questão, alternativa à letra D de dados. Né? O serviço é acessório suplementar de comunicação e isso não é fato gerador do tributo. Mas a gente pode colocar um comentário jurisprudencial a respeito dessa situação. Né? Por exemplo, olha esse comentário aqui interessante, dado no recurso especial 40.20.47 de Minas Gerais. Ele fala assim, ó, os serviços preparatórios ao serviço de comunicação, tais como habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamento, entre outros, configuram atividades meio ou serviços suplementares. O serviço de comunicação, propriamente dito, consoante o que a gente já leu hoje, o artigo 60, parágrafo 1º da Lei Geral de Telecomunicações, ao 9472 de 97, para fins de incidência de ICMS, é aquele em que um terceiro, mediante uma prestação negocial e onerosa, mantém interlocutores, ou seja, um emissor e um receptor, em contato por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Interessante, né? Quer dizer, ele ajuda a gente a entender toda a matéria, esse julgado. Não é verdade? A interpretação conjunta dos artigos da Lei Candir, artigo 2º, inciso 3, que fala da incidência nas comunicações, e artigo 12, inciso 6, que fala do momento em que isso ocorre, leva ao entendimento de que o ICMS somente pode incidir sobre serviços de comunicação propriamente ditos no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir sobre atividades fim, comunicação, e não sobre atividade meio ou atividade intermediária, como são as que constam na cláusula 1ª do convênio ICMS 69/98. Tais serviços, atividade meio ou intermediária, configuram apenas meios de viabilidade ou de acesso ao serviço de comunicação. E por esta causa, ou et por cause, estão fora da incidência tributária do ICMS.
A Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de serviços de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem muito menos ao intérprete ou ao aplicador, estender a incidência do ICMS a atividades que as antecedem ou viabilizam. Ou seja, o que não é serviço de comunicação não é para ser tributado pelo Estado. Mas o que é serviço de comunicação, aí sim. Não tipificando o fato tirador de ICMS de comunicação está, pois, fora de seu campo de incidência. Consequentariamente, inexiste violação aos artigos 2º, a 151 e 155, inciso 2 da Constituição Federal. O direito tributário consagra o princípio da tipicidade, de maneira que, sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o fato gerador sob pena de violar o disposto no artigo 108, parágrafo 1º do CTN. Em caso, ou neste caso, apreciando a questão relativa à legitimidade da cobrança do ICMS sob o procedimento de habilitação de uma telefonia móvel ou celular, a atividade de habilitação não se inclui na descrição do serviço de telecomunicações constantes do artigo 2º, inciso 3 da Lei Complementar 87/96, por corresponder a um procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade prende-se ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço. Serviços meramente acessórios ou preparatórios da comunicação propriamente dita, meios de viabilidade ou de acesso ao serviço de comunicação. Vocês entenderam, então, que ele está falando aqui, por exemplo, da habilitação dos celulares, que a princípio não é relacionar, é uma situação que é um serviço que é prestado para viabilizar depois a utilização do celular como um meio de comunicação. Mas ele é só uma atividade meio, não uma atividade fim. Tudo bem? Continuando. O ato de habilitação do aparelho móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de modo então a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações. O ICMS incide tão somente na atividade final, que é o serviço de telecomunicações propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como uma atividade meramente intermediária. Exposites, nego provimento ao recurso por esses motivos, nego provimento ao recurso extraordinário. Então, na verdade, entendemos sim que o serviço de comunicações é um serviço que tem uma determinada tarefa, que é ligar emissor e receptor através de um canal, e as atividades que não são as atividades fins, ou seja, não são serviços de comunicações, não devem ser tributadas. Tudo bem? Com isso encerramos esse bloco. Firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.